Gente, vocês não vão acreditar no que o Zé Felipe fez com os funcionários dele. Eu estava aqui navegando na internet quando me deparei com uma história que me deixou completamente emocionado e que preciso compartilhar com vocês agora mesmo. O cantor foi flagrado em um momento que ninguém esperava e que está fazendo todo mundo comentar nas redes sociais. Mas não é nada do que vocês estão imaginando. Pelo contrário, é algo que vai restaurar a sua fé na humanidade e mostrar como pequenos gestos podem transformar a vida de uma pessoa. Preparem os corações, porque essa história vai te fazer querer ser uma pessoa melhor hoje mesmo. Mas antes de continuar, se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita agora e clica no sininho para não perder nenhum conteúdo como este. Deixa o like também porque isso ajuda muito o canal a crescer e a continuar trazendo histórias inspiradoras como essa. E me conta aqui nos comentários, qual foi o gesto mais generoso que alguém já fez por você? Porque tenho certeza que depois dessa história, você vai lembrar de momentos especiais da sua vida. Então, vamos ao que aconteceu. Era uma sexta-feira comum, dia 13 de dezembro do ano passado, quando Virgínia Fonseca decidiu organizar um amigo secreto especial para todos os funcionários da mansão. Você sabe como é, né? Final de ano chegando, aquele clima de confraternização, de agradecer quem trabalha com a gente durante o ano todo. Mas o que ninguém esperava era que esse amigo secreto se tornaria viral e emocionaria milhares de pessoas pela internet. A Virgínia, como sempre, organizou tudo com muito carinho. Chamou todos os funcionários, fez uma mesa linda, preparou o ambiente para que fosse um momento especial. E aí que entra o Zé Felipe na história. Quando chegou a vez dele de dar o presente para o amigo secreto que tinha tirado, todo mundo ficou curioso. O funcionário contemplado era o Arthur, um rapaz que trabalha com eles há um tempo e que sempre foi muito querido por toda a família. O Zé Felipe, com aquele jeito carinhoso dele, começou a contar que não sabia muito bem o que dar de presente. Disse que ficou pensando, até que lembrou de uma conversa que tinha tido com o Arthur na semana anterior. Uma conversa aparentemente simples, mas que tocou o coração do cantor de uma forma que ninguém imaginava. E foi aí que veio a surpresa que deixou todo mundo de queixo caído. O Zé Felipe olhou para o Arthur e disse: "Seu presente é um transplante de barba." Gente, vocês precisavam ver a reação do rapaz. Os olhos dele encheram de lágrimas na hora, porque aquilo era literalmente um sonho que ele tinha há muito tempo. Um sonho que ele tinha comentado casualmente com o patrão, sem nunca imaginar que aquela conversa poderia se tornar realidade. O Arthur ficou tão emocionado que mal conseguia falar. Ele explicou que sempre teve complexo com a falta de barba, que sempre sonhou em poder ter uma barba bonita e que nunca teve condições de fazer um procedimento como esse. E o Zé Felipe, que tinha guardado essa informação no coração, decidiu transformar esse sonho em presente de amigo secreto. Mas o que mais me emocionou nessa história não foi só o presente em si, mas a forma como o Zé Felipe se preocupou genuinamente com o sonho de alguém. Ele prestou atenção em uma conversa casual, guardou aquela informação e decidiu fazer a diferença na vida de uma pessoa que trabalha com ele todos os dias. Isso mostra o caráter dele, mostra como ele enxerga as pessoas ao redor dele, não apenas como funcionários, mas como seres humanos com sonhos e desejos. A reação nas redes sociais foi imediata. Assim que o vídeo começou a circular, milhares de pessoas começaram a comentar sobre a atitude do cantor. Tinha gente chorando de emoção, gente falando que precisava de mais patrões assim no mundo, gente dizendo que isso era exemplo de como tratar as pessoas com respeito e carinho. Os comentários eram uma coisa mais linda que a outra. Uma pessoa escreveu: "Isso sim é ser humano de verdade. Quem presta atenção nos sonhos dos outros dessa forma?" Outra comentou: "Chorei aqui assistindo, que atitude linda do Zé Felipe." E tinha ainda quem dizia: "Meu patrão mal lembra do meu nome, quanto mais dos meus sonhos." E o mais interessante é que essa não foi a primeira vez que o Zé Felipe demonstrou essa generosidade com os funcionários. Pesquisando um pouco mais, descobri que em abril do ano passado, ele e a Virgínia presentearam outro funcionário, o Herbert, com nada menos que R$ 20 mil de presente de aniversário. Imaginem a surpresa do rapaz quando abriu aquela caixa esperando um presente comum e se deparou com todo esse dinheiro. O Herbert, que além de funcionário se tornou amigo pessoal do casal, ficou completamente sem reação. Ele mesmo disse depois que nunca esperava uma surpresa dessas, que se sentia parte da família. E essa é a diferença que o Zé Felipe e a Virgínia fazem. Eles tratam quem trabalha com eles como família mesmo, como pessoas importantes em suas vidas.
Isso me fez refletir sobre como pequenos gestos de atenção e carinho podem transformar completamente a vida de alguém. O Arthur agora vai realizar um sonho que tinha há anos, e isso vai melhorar não só a autoestima dele, mas toda a forma como ele se enxerga. O Zé Felipe não apenas deu um presente, ele deu confiança, ele deu dignidade, ele mostrou que se importa verdadeiramente com as pessoas ao redor dele. E sabe o que mais me chamou a atenção? A forma como o cantor contou sobre o presente. Ele não fez aquilo para aparecer, não fez aquilo para ganhar likes ou para viralizar. Ele fez porque genuinamente se importava com o sonho daquele rapaz. A naturalidade com que ele explicou o presente mostra que para ele aquilo era simplesmente o certo a fazer. Experts em psicologia organizacional falam que funcionários que se sentem valorizados e reconhecidos têm muito mais satisfação no trabalho, são mais produtivos e mais felizes. Mas o Zé Felipe nem precisou ler sobre isso para saber. Ele simplesmente seguiu o coração e fez o que achava certo. A Virgínia também ficou emocionada com a atitude do marido. Dava para ver nos olhos dela o orgulho que sentia por ter um companheiro que pensa dessa forma. E depois do amigo secreto, ela ainda fez questão de dar uma cesta de produtos para cada funcionário, mostrando que os dois realmente se preocupam com quem trabalha ao lado deles todos os dias. Essa história me fez lembrar de quantas vezes nós passamos por pessoas todos os dias e não prestamos atenção nos sonhos delas, nas necessidades delas, nos pequenos desejos que elas têm. O Zé Felipe nos deu uma lição de humanidade que vale mais que qualquer presente caro ou qualquer gesto grandioso. E vocês sabem o que aconteceu depois? O Arthur foi fazer o procedimento e ficou radiante com o resultado. Ele postou fotos nas redes sociais, agradecendo infinitamente ao Zé Felipe e contando como aquilo mudou a vida dele. Disse que nunca teve tanta autoestima, que se sente uma pessoa nova, que não consegue parar de se olhar no espelho. Mas o mais bonito de tudo é que essa história criou uma corrente de bondade. Depois que o vídeo viralizou, várias pessoas começaram a contar suas próprias histórias de generosidade, patrões que se inspiraram no exemplo do Zé Felipe e fizeram gestos parecidos com seus funcionários. Uma verdadeira corrente do bem que começou com um simples transplante de barba. E tem mais, o Zé Felipe nem fazia ideia de que aquilo ia repercutir tanto. Ele só queria fazer o Arthur feliz, só queria realizar o sonho de alguém que ele considerava importante. Isso mostra como atos de bondade genuína sempre tocam o coração das pessoas, sempre geram uma resposta positiva, sempre inspiram outros a fazer o mesmo. Essa história também me fez pensar em como às vezes subestimamos o poder de uma conversa casual. O Arthur provavelmente comentou sobre o sonho da barba sem pensar muito, talvez até meio envergonhado. Mas o Zé Felipe guardou aquela informação no coração e decidiu transformá-la em algo concreto e real. Imaginem quantas vezes nós mesmos já contamos nossos sonhos para alguém e não demos importância para isso. Quantas vezes alguém já nos confiou um desejo e nós nem prestamos atenção direito. O Zé Felipe nos ensinou que ouvir de verdade, guardar no coração e agir quando possível pode mudar completamente a vida de uma pessoa. E o mais interessante é que isso não custou nada para ele além do dinheiro do procedimento. Custou atenção, custou cuidado, custou se importar verdadeiramente com o outro. Coisas que todos nós podemos fazer, independente da nossa condição financeira. Às vezes, um gesto simples, uma palavra de carinho, uma atitude de reconhecimento pode ter o mesmo impacto que esse transplante de barba teve na vida do Arthur. O episódio também mostrou como o ambiente de trabalho na casa do Zé Felipe e da Virgínia é diferente. Não é apenas uma relação patrão-funcionário. É uma relação de respeito mútuo, de carinho, de consideração. Os funcionários se sentem à vontade para compartilhar seus sonhos, para conversar sobre suas vidas, para serem eles mesmos. E isso reflete diretamente na qualidade do trabalho e na harmonia do ambiente. Quando as pessoas se sentem valorizadas e respeitadas, elas dão o melhor de si, elas se dedicam mais, elas se sentem parte de algo maior. O Zé Felipe e a Virgínia criaram não apenas um local de trabalho, mas uma verdadeira família. Por isso que essa história viralizou tanto, por isso que tocou o coração de tanta gente. Porque mostrou que é possível, sim, tratar as pessoas com dignidade e respeito. Mostrou que pequenos gestos de atenção podem fazer uma diferença gigantesca na vida de alguém. Mostrou que bondade genuína sempre gera uma resposta positiva. E vocês sabem o que mais me emocionou? Ver como o Arthur reagiu depois do procedimento. Ele não parava de agradecer, de falar como aquilo mudou a vida dele, como ele se sentiu uma pessoa nova. Ver alguém tão feliz por algo que para muitos pode parecer simples, mas que para ele representava um sonho de anos, é algo que realmente toca o coração.
Então, gente, essa é a história que eu queria compartilhar com vocês hoje. Uma história que mostra como a bondade ainda existe no mundo, como pequenos gestos podem transformar vidas, como ouvir de verdade o outro pode fazer toda a diferença no mundo. O Zé Felipe nos deu uma lição de humanidade que vale mais que qualquer presente caro ou qualquer gesto grandioso. Espero que essa história inspire vocês tanto quanto me inspirou. Que vocês prestem mais atenção nos sonhos das pessoas ao redor de vocês, que vocês se importem genuinamente com quem trabalha ao lado de vocês, que vocês entendam que bondade genuína sempre volta multiplicada. E aí, me conta aqui nos comentários, qual foi o gesto mais generoso que alguém já fez por você? Ou então, qual foi o gesto mais generoso que você já fez por alguém? Vamos criar uma corrente de histórias bonitas aqui nos comentários, porque tenho certeza de que vocês têm muitas histórias inspiradoras para compartilhar. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar esse vídeo com quem vocês acham que precisa ouvir essa história. Às vezes, uma história como essa pode inspirar alguém a fazer a diferença na vida de outra pessoa. E se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, me falem aqui nos comentários, porque posso trazer mais histórias inspiradoras como essa. Essa história também me fez refletir sobre como o dinheiro pode ser usado de forma verdadeiramente transformadora. Não estou falando de ostentação, não estou falando de gastos desnecessários. Estou falando de investir no bem-estar e na felicidade das pessoas que fazem parte da nossa vida. O Zé Felipe poderia ter dado qualquer presente comum, mas ele escolheu dar algo que realmente faria a diferença na vida do Arthur. E você sabe o que isso me lembrou? Daqueles estudos que mostram que, quando gastamos dinheiro com outras pessoas, isso nos traz mais felicidade do que quando gastamos conosco mesmos. O Zé Felipe não apenas realizou o sonho do Arthur, ele provavelmente se sentiu imensamente realizado por poder fazer isso. É uma via de mão dupla, onde todo mundo sai ganhando. Outro ponto que me chamou muito a atenção foi a reação da família do Arthur quando ele chegou em casa depois do procedimento. Ele compartilhou nas redes sociais que a esposa dele ficou emocionada, que os filhos ficaram orgulhosos do pai. Imaginem como deve ser bom para uma pessoa se sentir mais confiante e ver essa confiança refletir positivamente em toda a família. E tem uma coisa que eu não comentei ainda, mas que acho fundamental falar. Depois que essa história viralizou, muita gente começou a especular se aquilo era marketing, se era uma jogada para ganhar seguidores. Mas quem conhece a trajetória do Zé Felipe e da Virgínia sabe que esse tipo de atitude é genuína. Eles sempre demonstraram carinho e respeito pelas pessoas que trabalham com eles. Lembro que em outras ocasiões eles já tinham demonstrado essa generosidade. Teve aquela vez que levaram todos os funcionários para viajar, quando organizaram uma festa surpresa para o aniversário de uma das funcionárias, quando pagaram um curso profissionalizante para outro colaborador. São gestos que mostram um padrão de comportamento, e não uma ação isolada para gerar conteúdo. E isso é muito importante de destacar, porque vivemos numa época onde tudo é questionado, onde toda boa ação é vista com desconfiança. Mas às vezes precisamos acreditar que existe pessoas genuinamente boas, pessoas que fazem o bem sem segundas intenções. O Zé Felipe e da Virgínia parecem ser exatamente esse tipo de pessoa. Aliás, falando da Virgínia, ela também teve uma participação especial nessa história. Foi ela quem organizou o amigo secreto, foi ela quem criou o ambiente acolhedor para que esse momento especial acontecesse. E durante toda a entrega do presente, ela estava ali ao lado, emocionada com a atitude do marido, orgulhosa de ver como ele se importava com os funcionários. Isso mostra como um casal pode se completar também no aspecto da generosidade. A Virgínia cria as oportunidades, organiza os momentos especiais, e o Zé Felipe surpreende com gestos únicos e inesperados. Juntos, eles formam uma dupla que realmente faz a diferença na vida das pessoas ao redor deles. E vocês querem saber de uma coisa interessante? Depois que essa história viralizou, várias empresas e influenciadores começaram a repensar a forma como tratam seus funcionários. Vi relatos de patrões que se inspiraram na atitude do Zé Felipe e começaram a prestar mais atenção nos sonhos e necessidades dos seus colaboradores. Uma empresa de São Paulo, por exemplo, criou um programa chamado Realize Seu Sonho, onde os funcionários podem compartilhar os seus objetivos pessoais e a empresa ajuda a realizá-los dentro das possibilidades. Outra empresa do Rio de Janeiro começou a fazer reuniões mensais, onde os colaboradores podem falar sobre suas aspirações e a empresa busca formas de apoiá-los. Isso mostra como um gesto simples pode criar uma verdadeira revolução na forma como as pessoas se relacionam no ambiente profissional. O Zé Felipe não apenas mudou a vida do Arthur, ele provavelmente se sentiu imensamente realizado por poder fazer isso.
É uma via de mão dupla, onde todo mundo sai ganhando. Outro ponto que me chamou muito a atenção foi a reação da família do Arthur quando ele chegou em casa depois do procedimento. Ele compartilhou nas redes sociais que a esposa dele ficou emocionada, que os filhos ficaram orgulhosos do pai. Imaginem como deve ser bom para uma pessoa se sentir mais confiante e ver essa confiança refletir positivamente em toda a família. E tem uma coisa que eu não comentei ainda, mas que acho fundamental falar. Depois que essa história viralizou, muita gente começou a especular se aquilo era marketing, se era uma jogada para ganhar seguidores. Mas quem conhece a trajetória do Zé Felipe e da Virgínia sabe que esse tipo de atitude é genuína. Eles sempre demonstraram carinho e respeito pelas pessoas que trabalham com eles. Lembro que, em outras ocasiões, eles já tinham demonstrado essa generosidade. Teve aquela vez que levaram todos os funcionários para viajar, quando organizaram uma festa surpresa para o aniversário de uma das funcionárias, quando pagaram um curso profissionalizante para outro colaborador. São gestos que mostram um padrão de comportamento e não uma ação isolada para gerar conteúdo. E isso é muito importante de destacar, porque vivemos numa época onde tudo é questionado, onde toda boa ação é vista com desconfiança. Mas às vezes precisamos acreditar que existe pessoas genuinamente boas, pessoas que fazem o bem sem segundas intenções. O Zé Felipe e da Virgínia parecem ser exatamente esse tipo de pessoa. Aliás, falando da Virgínia, ela também teve uma participação especial nessa história. Foi ela quem organizou o Amigo Secreto, foi ela quem criou o ambiente acolhedor para que esse momento especial acontecesse. E durante toda a entrega do presente, ela estava ali ao lado, emocionada com a atitude do marido, orgulhosa de ver como ele se importava com os funcionários. Isso mostra como um casal pode se completar também no aspecto da generosidade. A Virgínia cria as oportunidades, organiza os momentos especiais, e o Zé Felipe surpreende com gestos únicos e inesperados. Juntos, eles formam uma dupla que realmente faz a diferença na vida das pessoas ao redor deles. E vocês querem saber de uma coisa interessante? Depois que essa história viralizou, várias empresas e influenciadores começaram a repensar a forma como tratam seus funcionários. Vi relatos de patrões que se inspiraram na atitude do Zé Felipe e começaram a prestar mais atenção nos sonhos e necessidades dos seus colaboradores. Uma empresa de São Paulo, por exemplo, criou um programa chamado Realize Seu Sonho, onde os funcionários podem compartilhar os seus objetivos pessoais e a empresa ajuda a realizá-los dentro das possibilidades. Outra empresa do Rio de Janeiro começou a fazer reuniões mensais, onde os colaboradores podem falar sobre suas aspirações e a empresa busca formas de apoiá-los. Isso mostra como um gesto simples pode criar uma verdadeira revolução na forma como as pessoas se relacionam no ambiente profissional. O Zé Felipe não apenas mudou a vida do Arthur, ele provavelmente se sentiu imensamente realizado por poder fazer isso. É uma via de mão dupla, onde todo mundo sai ganhando. Outro ponto que me chamou muito a atenção foi a reação da família do Arthur quando ele chegou em casa depois do procedimento. Ele compartilhou nas redes sociais que a esposa dele ficou emocionada, que os filhos ficaram orgulhosos do pai. Imaginem como deve ser bom para uma pessoa se sentir mais confiante e ver essa confiança refletir positivamente em toda a família. E tem uma coisa que eu não comentei ainda, mas que acho fundamental falar. Depois que essa história viralizou, muita gente começou a especular se aquilo era marketing, se era uma jogada para ganhar seguidores. Mas quem conhece a trajetória do Zé Felipe e da Virgínia sabe que esse tipo de atitude é genuína. Eles sempre demonstraram carinho e respeito pelas pessoas que trabalham com eles. Lembro que, em outras ocasiões, eles já tinham demonstrado essa generosidade. Teve aquela vez que levaram todos os funcionários para viajar, quando organizaram uma festa surpresa para o aniversário de uma das funcionárias, quando pagaram um curso profissionalizante para outro colaborador. São gestos que mostram um padrão de comportamento e não uma ação isolada para gerar conteúdo. E isso é muito importante de destacar, porque vivemos numa época onde tudo é questionado, onde toda boa ação é vista com desconfiança. Mas às vezes precisamos acreditar que existe pessoas genuinamente boas, pessoas que fazem o bem sem segundas intenções. O Zé Felipe e da Virgínia parecem ser exatamente esse tipo de pessoa. Aliás, falando da Virgínia, ela também teve uma participação especial nessa história. Foi ela quem organizou o Amigo Secreto, foi ela quem criou o ambiente acolhedor para que esse momento especial acontecesse. E durante toda a entrega do presente, ela estava ali ao lado, emocionada com a atitude do marido, orgulhosa de ver como ele se importava com os funcionários. Isso mostra como um casal pode se completar também no aspecto da generosidade. A Virgínia cria as oportunidades, organiza os momentos especiais e o Zé Felipe surpreende com gestos únicos e inesperados.
Juntos, eles formam uma dupla que realmente faz a diferença na vida das pessoas ao redor deles. E vocês querem saber de uma coisa interessante? Depois que essa história viralizou, várias empresas e influenciadores começaram a repensar a forma como tratam seus funcionários. Vi relatos de patrões que se inspiraram na atitude do Zé Felipe e começaram a prestar mais atenção nos sonhos e necessidades dos seus colaboradores. Uma empresa de São Paulo, por exemplo, criou um programa chamado Realize Seu Sonho, onde os funcionários podem compartilhar os seus objetivos pessoais e a empresa ajuda a realizá-los dentro das possibilidades. Outra empresa do Rio de Janeiro começou a fazer reuniões mensais, onde os colaboradores podem falar sobre suas aspirações e a empresa busca formas de apoiá-los. Isso mostra como um gesto simples pode criar uma verdadeira revolução na forma como as pessoas se relacionam no ambiente profissional. O Zé Felipe não apenas mudou a vida do Arthur, ele provavelmente se sentiu imensamente realizado por poder fazer isso. É uma via de mão dupla, onde todo mundo sai ganhando. Outro ponto que me chamou muito a atenção foi a reação da família do Arthur quando ele chegou em casa depois do procedimento. Ele compartilhou nas redes sociais que a esposa dele ficou emocionada, que os filhos ficaram orgulhosos do pai. Imaginem